Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos no mês de fevereiro, orando pelas famílias, baseado no Salmo 128 e preparando, porque no dia 1º de maio até o dia 11 de abril, nós estamos num propósito de 1º de março, né? Errei, falei maio, é março, 1º de março a 11 de abril, nós estamos num propósito, né? Um propósito de 1000 horas de oração. Nós queremos até desafiar você a estar conosco orando, né? É só você dar lá o seu sinal que você está orando na hora tal, né? Fazendo parte desse manto, né? Fazendo parte dessa corrente mais poderosa da face da terra, que é a oração. E nós estamos aprendendo dentro da obra missionária esse passo. Nós sabemos que missões se faz com os joelhos que se dobram, ou seja, com a oração. Então, quando eu oro, quando eu estou clamando a Deus, eu estou fazendo missões. Uma das nossas missões, dentro da visão da Igreja da Conquista Mundial, né, do Bispo Benedito, do apóstolo, dos bispos, dos pastores, nós precisamos orar. O primeiro passo dentro da visão é os joelhos que oram. Missão se faz com os joelhos que oram, com as mãos que contribuem e com os pés daqueles que vão. Então é a importância de você orar. E nós estamos aprendendo estudo maravilhoso, estudo da minha esposa, né, a pastora Denise, que preparou esse estudo, e eu estava orando a Deus para organizar isso, e Deus falou comigo para estar ensinando dentro desse propósito, passando esse estudo para você aprender, né? E hoje nós vamos aprender sobre, o tema de hoje é entendendo a importância da oração. Então você precisa entender a importância da oração para você orar. Muitas pessoas não oram porque eles não vê essa importância, essa necessidade de orar, né? Então hoje nós vamos entender, hoje nós estamos entendendo a oração e a sua importância. 1 Coríntios 6, o versículo é o versículo de número 17, diz assim, ó: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então a palavra de Deus diz que aquele que une com o Senhor, né, é um espírito com ele. A oração não é como simpatia, irmãos. É algo que você precisa entender. Não é um amuleto, palavra ou fórmula. Ela é fruto do relacionamento com Deus. É o resultado da intimidade de duas pessoas. Quais são essas duas pessoas? Você e Deus. Eu e Deus. Então, quando eu estou orando, é o resultado, né, da minha intimidade com Deus. Então, essa é a importância. Isto mesmo, Deus é uma pessoa e quando você fala com Ele, há uma resposta. Quando você se expressa para Deus, pode esperar a opinião dEle a respeito do que foi expresso, ou seja, do que foi dito, do que foi orado. Não é como dar comandos a um robô ou falar a uma boneca ou ao espelho. É interação. Então você se interage com Deus, você fala com Deus e Ele ouve o seu clamor, a sua oração, e Ele também fala com você e Ele responde à sua oração. Então essa é algo que você precisa colocar na sua vida, no seu coração, no seu entendimento. A oração é a comunicação entre o nosso espírito recriado e o Espírito de Deus que em nós habita. É a expressão que resulta de um relacionamento íntimo com o Senhor, residente em nosso coração pelo seu Espírito. É algo tremendo, não é? A oração é a comunhão com Deus. A nossa vida inteira deve ser estabelecida sobre o fundamento de uma comunhão pessoal, profunda e íntima com Deus. Uma ligação permanente, né? Que é o que nós vemos, o primeiro versículo que nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo de número 17, que diz claramente: mas aquele que se une ao Senhor
é um espírito com ele. Então precisa que seja algo permanente entre eu e Deus. A oração é um encontro do Pai Celeste com o seu Filho, numa comunhão de amor. Olha só para você ver o tanto que isso é tremendo. O resultado é grande. Em Mateus 4, versículo 1 até o 11, Jesus está no deserto jejuando e orando por 40 dias, antes do início do seu ministério, se tornar público e famoso. Um pouco antes do batismo do Jordão, ele havia recebido a aprovação do próprio Deus. Aonde que ele recebeu a aprovação do próprio Deus? Em oração por 40 dias, em jejum no monte. Porém, não desprezou a importância de orar. A palavra diz que o Espírito levou ali para ser tentado, provado, isto é, nos leva a pensar que só podemos vencer a tentação ou qualquer provação através da oração. Vigilância e oração nos manterão ligados ao Deus que tudo pode, produzindo intimidade com Ele, resultando em vitória sobre a tentação e a provação nas provas que nós estamos passando. Mateus 26, o versículo é o de número 41. Então, quando muitas vezes se ora e se tem a sensação que são apenas palavras vazias, que não estão resolvendo nada, devemos saber que é a mente carnal querendo nos desistir de orar. Então, muitas vezes nós começamos a orar, fazemos um propósito de oração, estamos orando, falando com Deus, e de repente vem aquela intuição que não está valendo a pena, que não está tendo resposta. É a nossa mente carnal. É o espírito da carne que tenta, fazer com que nós venhamos desistir da nossa intimidade real com Deus através da oração. Mas a verdade é que dos lábios que sai a oração está sendo liberado o poder de Deus. E no reino do Espírito tudo já começa a mudar. Quando você começa a orar, quando dos seus lábios começa a sair a palavra, no reino do Espírito as coisas já começam a mudar em todas as áreas. Por isso, toda oração tem o seu efeito. Então é importante que você entenda, e aprenda. Nós precisamos entender a oração e a sua importância. O quão é importante orar, o quão é importante falar com Deus. Pai, eu entro agora diante da tua maravilhosa presença. E nós estamos entendendo a oração e a importância dessa oração. E nós vamos estar orando, meu Deus, por 1000 horas de oração, todo o ministério, toda a igreja, todos os membros, todos os simpatizantes, as pessoas que vão estar conosco nesse canal, as pessoas que vão estar conosco nesse propósito, meu Pai, indiferente de ministério, de igreja a qual congrega, mas vai fazer parte conosco. Meu Deus, está entendendo a oração e a sua importância, Pai. Que essa importância sobrenatural, que esse mover sobrenatural do Espírito Santo de Deus esteja entrando nessa vida, Pai. Eu o abençoo nesta hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não se esqueça, vá lá, vá lá no Google, se inscreva lá, Bispo Benedito Ramos, toca o sininho e esteja conosco em nosso canal. E nós juntos vamos estar fazendo uma linda obra missionária para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe.